Olá, aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Estamos começando agora mais um vídeo do nosso Estude a Bíblia. Você já deve me conhecer. Eu escrevo há mais de 10 anos no site esboçandoideias.com, onde nós temos ali estudos bíblicos diários, ok? Para abençoar a sua vida. E agora estamos aqui também no YouTube apresentando vídeos, sempre com o objetivo de um entendimento rápido, um entendimento profundo, sem aquela linguagem chata da teologia, para que você aprenda a palavra com profundidade, ok? Vamos então, sem mais delongas, para mais um vídeo, onde nós vamos agora responder a dúvida de um de nossos leitores, onde ele pergunta o seguinte, abre aspas, ouço muita gente falar que não podemos ler a Bíblia sem considerarmos o contexto, mas fico perdido com isso. Qual é o contexto de um texto bíblico? Até onde esse contexto vai para que eu consiga realmente compreender o que aquele texto bíblico realmente quer dizer? Me ajude a entender isso, pois isso tem me travado no meu estudo da Bíblia. Tenho certeza que essa é a dúvida de muitos alunos, de muitos estudantes da Bíblia, porque realmente muita gente tem dificuldade de entender essa questão do contexto. E eu vou esclarecer hoje rapidamente para você num texto curto, num vídeo curto, onde você vai entender com profundidade sobre essa questão. Bom, texto isolado, caia fora dessa. O que significa isso? Quando você lê um texto da Bíblia, um versículo apenas, sempre analise o contexto. Nunca tire conclusões lendo apenas um texto, um versículo ou dois, ok? Porque isso pode te levar a fazer interpretações incorretas. Inclusive, muitas heresias criadas aí por esse mundo afora são exatamente nascidas desse conceito aqui de utilizar textos isolados. E aqui vai um puxãozinho de orelha agora. Muito estudante da Bíblia que lê a Bíblia abrindo a Bíblia aleatoriamente, abre e lê só um versículo. Isso é muito ruim para o estudo da Bíblia e pode fazer você compreendê-la de forma incorreta. Mas vamos entender um pouquinho melhor, então, sobre essa questão do contexto. O que é, então, o contexto de um texto bíblico? O contexto, de forma simples, é o que vem antes e o que vem depois de um texto bíblico, de um versículo. Você abriu lá Mateus capítulo 6, versículo 34. O contexto são os versículos que vêm antes e os versículos que vêm depois. Mas, André, quanto antes e quanto depois? Quantos versículos eu devo considerar como o contexto? Nós temos dois tipos de contexto que você precisa considerar. O primeiro é o contexto imediato. O contexto imediato é aquele que é logo ali muito próximo. Um capítulo, às vezes, 2 capítulos antes, um capítulo, 2 capítulos depois, para você entender qual é o tema, qual é o assunto que o autor está trabalhando ali. Esse nós chamamos de contexto imediato. E nós temos também aqui o contexto amplo, que é aquele contexto maior de um texto que vai nos ajudar a compreendê-lo. Mas, presbítero, me dá um exemplo disso. Vamos lá, então. Nós vamos encontrar no contexto imediato que Jesus Cristo morreu na cruz. Você vai lá, abre o livro de Mateus e lê sobre a crucificação. O contexto imediato é aquele contexto que vai explicar como aconteceu tudo aquilo. Vai falar da traição, vai falar de Jesus Cristo no jardim, vai falar ali dos momentos finais, de como aconteceu, contexto imediato. Mas, por que Cristo morreu na cruz? Nós vamos precisar, então, do contexto amplo para entender essa questão, perfeito? E qual é esse contexto amplo? Por exemplo, teremos que ir lá para o Antigo Testamento para compreender que Deus prometeu um Salvador, que Deus prometeu um Messias, e esse Messias foi esperado por centenas de anos, e cumprindo várias profecias, ele nasce, e aí nós temos toda a história dos evangelhos que vai nos ensinar como que foi a chegada do Messias, o seu crescimento, o seu ministério e finalmente a sua crucificação e ressurreição. O contexto amplo, então, vai nos ajudar a entender muitos dos porquês, né, de um determinado
versículo. Então, esse é um exemplo básico para você compreender. Bom, o que a gente precisa saber mais? Como estudar um contexto facilmente? Presbítero André, eu comecei a estudar a Bíblia faz pouco tempo, eu ainda não tenho um conhecimento amplo dela. Como que eu faço para conhecer melhor os contextos? Eu vou te dar aqui agora um macete, uma dica muito especial para que você consiga fazer esse estudo de uma forma mais facilitada, mesmo não conhecendo muito de Bíblia. E esse contexto está ligado a um recurso de estudo que se chama referência cruzada. O que significa esse recurso chamado de referência cruzada? São trechos de uma passagem bíblica que aparecem em outras. Então, as pessoas que organizaram a Bíblia, né, que editaram, elas facilitaram muito para a gente quando elas, citando uma passagem, colocaram algumas dicas para a gente poder relacionar essa passagem com outras. Nossa, presbítero André, agora eu fiquei confuso. Me mostra um exemplo. Vamos lá, então. Olha só, eu destaquei aqui um pedaço aqui da minha própria Bíblia, eu tirei uma foto, e eu vou mostrar para você o recurso de referência cruzada. São dois. Primeiro, você vai perceber que muitos textos têm uma pequena letrinha aqui, próximo de algumas palavras. Uma letra bem pequenininha. Por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei na tela, a letra H, que está bem próxima aqui de Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 5, nesse trecho que diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e por aí vai. Se você observar no rodapé da Bíblia, essa mesma letrinha H vai te indicar um outro texto onde uma palavra parecida ou igual é citada. Isso se chama referência cruzada e vai te ajudar, então, a localizar contextos mais amplos para o seu estudo. Então, você vai poder, por exemplo, ver que este trecho aqui de Deuteronômio 6, verso de número 5, está citado também lá em Mateus 22, 37. E você vai conseguir fazer links, então, e estudar contextos imediatos e amplos através desse recurso. Mas não é só isso, nós temos ainda um outro recurso de referência cruzada, que você também pode utilizar, que é este aqui. Mais uma foto aqui agora de Deuteronômio. Você vai perceber que alguns textos, logo abaixo do subtítulo, tem uma indicação de um outro texto, ok? Por exemplo, aqui em Deuteronômio 3. Observe que logo abaixo do título, Deuteronômio capítulo 3, dá uma referência para a gente de Números 21, de 31 a 35. O que significa isso? Significa que nesse outro texto de Números 21, de 31 a 35, nós temos uma menção parecida dessa mesma citação, desse mesmo assunto, dessa mesma questão que é mencionada aqui, ok? E você pode, então, ir lá no outro texto e estudar essa referência cruzada, que geralmente tem alguma informação a mais, alguma coisa a mais que vai ajudar você a compreender melhor aquela citação. Olha aqui, Deuteronômio 3, a partir do versículo 12, que fala da distribuição da Transjordânia. Então, a referência cruzada vai me ajudar a olhar que lá em Números 32, de 33 a 42, tem um tema relacionado a esse que vai me dar mais informações. Com isso, você consegue, então, fazer os links e compreender melhor os contextos imediatos e amplos. Utilize sempre esses recursos no seu estudo da palavra de Deus. Então, nós temos aqui a explicação mais rápida que talvez você viu e detalhada sobre contexto bíblico. Curta nosso canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Nós vamos publicar bastante, vamos fazer análise de textos, explicar questões complicadas. Então, fica com Jesus até o próximo estudo. Deus te abençoe.